Este é o reflexo da medicina no Brasil hoje. Adolescente morre após ir 8 vezes à UPA e vereador pede afastamento imediato de 7 médicos. Este é o reflexo da medicina e do SUS também. Gente, uma adolescente ela compareceu na UPA 8 vezes com sinais e sintomas de apendicite. Os médicos diagnosticavam ela, sabe com o quê? Dor de barriga e ansiedade. E mandavam essa paciente embora para casa. Morreu. Porque a apendicite é grave, necessita de um diagnóstico rápido e um tratamento rápido, porque mata rápido. Morreu. Porque 7 médicos não tiveram a capacidade de diagnosticar uma apendicite. Este é o reflexo da medicina hoje no Brasil. Vou falar uma coisa pra vocês. Eu fui professor universitário, muitos sabem aqui. A faculdade que eu dava aula, ela tinha um sistema de avaliação que eu achava assim, a coisa mais ridícula do mundo. É uma brincadeira formar médicos, enfermeiros, fisioterapeutas com esse sistema de avaliação. Sabe como era? O aluno tinha 3 médias, prestem atenção aqui, o aluno tinha 3 médias ao redor do semestre, isso para medicina também, tá? 3 médias. A primeira média, ele conseguia através de trabalhos e provas que o professor dava ali durante os 2, 3 primeiros meses de aula. Então dava um trabalho, uma nota, apresentaçãozinha, uma nota, uma provinha, uma nota, e aí, no final, o professor somava todos esses trabalhos e todas essas provas e fazia a média. Essa era uma primeira média. A segunda nota, a segunda média que a gente dizia, era uma nota que vinha através da prova final daquela disciplina. Então vamos por saúde do adulto. Primeira média foi os trabalhinhos e as provinhas que eu dei. A segunda média é a prova final de tudo que eu dei no semestre. A terceira média é a nota vinda de uma prova única para todas as disciplinas. Os alunos faziam uma prova que todos os professores do curso montavam. Então, se o aluno tinha, por exemplo, saúde do adulto, saúde do idoso, saúde da criança e saúde da mulher em um semestre, esses professores se reuniam e montavam essa prova final para este aluno. Tá? Essa era a terceira nota. Mas sabe o que acontecia? Se o aluno tirou 10 na primeira média, que foi aquela média que é com trabalhinho, com provinha, que é mais fácil. Aí depois ele tirou 8 na segunda prova. E ele tirou 3, 2 na terceira, que é a geralzona, ele podia escolher a pior nota para cair fora. Então ele ia lá, essa 3 caía fora, e ficava 2 notas para somar por 2, dividir por 2 e dar a média para ele ser aprovado. Sim, a pior nota, o aluno podia excluir ela para fazer a média para aprovação. Estamos falando de medicina. Jamais, em hipótese alguma, isso acontece aqui onde eu faço medicina. Vou explicar pra vocês. Porque esses mesmos médicos enchem a boca pra eu estudo no Brasil, eu não sei o quê. Gente, vocês não aguentariam. Metade, mais da metade desses alunos que fazem particular, que pagam 12, 13 mil, que não exigem muito do aluno, que essas coisinhas de média aí, que tira pior, não sei o quê, não aguentaria aqui. Sabe como funciona aqui? Na Argentina, todas as provas finais são orais, na frente do professor. Muitas das vezes você fica mais de 1 hora. Isso, todas as disciplinas têm prova oral, de todos os semestres. E você só passa se você atingir um certo objetivo de conhecimento, se o professor vê que você está bom. Clairton, o paciente chegou com isso. Qual o possível diagnóstico? Pode ser que seja apendicite. Para apendicite, quais exames você pediria e o porquê? Esse. O que você espera que venha alterado nos exames de apendicite? Isso. Como que seria seu exame físico na apendicite? Assim. O resultado confirmou. Exame físico, exames laboratoriais, tudo confirmaram que essa paciente está com uma infecção e provavelmente está com apendicite. O que você faria? Qual era o tratamento? É assim. Não é provinha, choice, não. Que aí no final, não fui muito bem, vou excluir essa nota. Não. Por isso que aqui é muito fácil entrar. Aqui é muito fácil entrar, não tem vestibular. Qualquer pessoa pode escolher o curso que ela quer fazer. E muitas das vezes a gente vê 400, 500 entrando na medicina no primeiro ano, quando chega no segundo ano só tem 100. E se forma 10. Que não é fácil.
E por que você está falando isso, Clairton? Porque são esses médicos que ficam debuxando de quem se forma fora. Que além de passar por um tipo de formação dessa, ainda tem que fazer um revalida que é difícil. Mas até orgulho de fazer medicina que a gente pega lá no revalida, principalmente a primeira fase, mais de 50% é aprovado. São esses médicos. Porque esses médicos aqui, sabe o que eles estavam preocupados na formação deles? O que acontece hoje, na verdade? Eles estão preocupados com... Olha, minha faculdade que eu pago 12 mil, eu tenho ali ponto. Olha, eu tenho uma cafeteria famosíssima aqui que eu posso pegar de graça o café. Olha, como que eu venho com meu carrinho importado pra faculdade. Olha, antigamente, os médicos, eles queriam ser muito importantes, né? Eles queriam estudar demais, demais. Eles queriam ser já o melhor aluno na faculdade, já pra conseguir, sabe? Ai, a vontade dos médicos antigamente era ganhar o Nobel da Medicina, sabe, era uma loucura. Por isso que formava muito médica. Hoje, olha a cafeteirinha que eu tenho na minha faculdade. Hoje eu vim com tal roupa. Ai, eu vou expor tal paciente hoje. Vou contar o caso dela sem saber nada do caso dela. Eu vou filmar eu coletando Papa Nicolau de uma paciente. Uhul, uhul. É isso. E o resultado é aqui. E quem vai pagar é a população. E eu convido também esse vereador a pensar como que está essa UPA. Vamos levar para outro lado também um pouquinho. Como será que essa UPA estava? Porque hoje, não estou falando essa, mas a maioria das UPAs, no local que era para ter 3, 4 médicos tem um, que era para ter 3, 4 enfermeiros tem um, que era para ter 10 técnicos tem 3, que era para ter 2 farmacêuticos tem um, e aí não importa. O médico ele pode ser o melhor, o enfermeiro o melhor. Se ele está com excesso de trabalho, sobrecarga de trabalho, muitas tarefas a serem feitas, ele vai errar. Ele vai fazer diagnóstico errado, ele vai medicar errado, porque inclusive isso eu falo no meu curso de segurança do paciente. O sistema também é responsável por erros. A gente nunca coloca somente a culpa no profissional, se o sistema está todo falho. Porque a partir do momento que eu sobrecarrego um profissional, a partir do momento que eu deixo aquele profissional sem condições de fazer um bom diagnóstico, um bom tratamento, falta material, falta equipamento, falta tudo, eu também, como sistema, contribuir para que aquele erro, para que aquela morte ocorresse. E aí eu falo que isso é um pouco do reflexo do SUS, porque infelizmente hoje a maioria das UPAs no Brasil tá faltando médico, tá faltando profissional, com médico com salário atrasado, com sobrecarga de trabalho para a equipe de enfermagem, com falta de estrutura, muitos pronto-socorros de cidades grandes, pronto-socorros grandes, com paciente deitado no chão no pronto-socorro. Isso também contribui para erro. Então vamos cobrar desses médicos, mas também vamos cobrar. O que será que está acontecendo no SUS? Por que está tão comum a gente ver pacientes morrendo no SUS com diagnóstico que é super fácil de fazer e tratar paciente morrendo? Tá complicado, né, gente?